Boa tarde, meu povo, graças e paz. Nós estamos aqui nessa tarde, às 13h50 em Londres, com o nosso primeiro podcast aqui, ADML. Não é, meu amigo Daigron? É isso aí. Você que está nos assistindo agora, nós estamos aqui com o nosso primeiro podcast e com o nosso pastor presidente e o nosso pastor local. E é isso aí, nós estamos aqui muito contentes. E antes de mais, queria estar agradecendo toda a equipe que está por trás disso tudo. E pela honra e a glória do Senhor, vou ditar o nome dos nossos amigos aqui que estão por trás, fazendo a filmagem, está trabalhando pesado em cima disso tudo. Gustavo, Daniel Guna, Domingues, Hélia, Zaqueu e Mônica, que está por trás disso, que está dando uma força aí. Sem eles, nós não estaremos aqui também. É isso aí, além que o nosso amigo Daigron falou, nosso pastor presidente, nascido em Gairone, Paraná, casado com Edna Silva. Nascido aonde? Cairone, Paraná. Goiuerê, mano. Goiuerê. Rapaz, as informações que nem chegou até nós, hoje Daigron foi... Mas é isso aí, nascido em Paraná, casado com a nossa irmã Edna Silva, pai de 4 filhos, avô de 8 netos, teólogo, professor de teologia, com as igrejas na Bélgica, Londres, aqui na sede, Lisboa, Cambridge e Atenas só ampliando. 9 anos de Europa, estamos muito felizes. Não teria outra pessoa melhor, meus amigos, de estar aqui nessa tarde maravilhosa, se não for o nosso pastor presidente João Amaro Silva. É isso aí, é com muita alegria que nós estamos recebendo ele aqui, mas desde já eu quero pedir vocês, se inscreva no canal, aperte o sino de notificações, compartilha, senta o dedão no like, que você vai ser edificado pela palavra do Senhor Jesus. É isso aí, nosso pastor João Amaro, eu queria já de começo que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, de todos esses anos aqui na Europa, como foi para o senhor, e como o senhor tem honrado a vida do senhor aqui nesse país. Eu quero que o senhor fale um pouco da vida do senhor para nós, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui nessa tarde. Em primeiro lugar, Pai do Senhor a todos, obrigado pela honra, me sinto honrado, privilegiado em participar desse primeiro podcast. Para mim é um prazer poder fazer a obra de Deus. Como você disse, estamos aqui em março, fez 9 anos que estamos nesta cidade, que estamos nesse país, deixamos o Brasil com um chamado de Deus, deixamos o Brasil com uma missão. A missão não foi ganhar dinheiro, a missão nunca foi trabalhar, viver financeiramente, a missão sempre foi anunciar a palavra de Deus. Chegamos aqui no dia 21 de março e há 9 anos atrás descemos no Heathrow, sem direção, sem saber para onde íamos, apenas com uma promessa. Carregar a promessa é carregar a certeza de que tudo vai dar certo. Fácil? Não foi. Foi uma trajetória difícil. Mas se você me perguntar se eu faria tudo de novo, com certeza eu faria tudo de novo. Porque foi muito bom. Durante esses 9 anos, nós vimos pessoas aceitarem Jesus, nós vimos casamentos serem refeitos, vidas serem reconstruídas e vidas serem transformadas. Isso, para mim, não tem prêmio melhor, não tem preço que pague isso aí. Maravilha. A minha primeira pergunta é: quanto tempo de ministério que o pastor João Amaro tem? Você vem de família cristã e por que se converteu? Bom, queridos, eu me converti no ano de 85. Meu irmão foi o primeiro crente da minha casa, o segundo foi a minha irmã mais velha, que hoje já partiu, dorme no Senhor. E ela evangelizou, levou para Jesus, aceitei Jesus. Mas ainda muito adolescente, acabei saindo da igreja. E antes de sair da igreja, eu ganhei minha mãe para Jesus. E minha mãe sentiu-se, sempre lutou durante quase 4 anos para que eu voltasse. No dia 27 de dezembro de 1991, voltei para Cristo, reconciliei com o Senhor, eu e minha esposa. No mês de fevereiro para março de 92, nós entramos em comunhão com a igreja e começamos a fazer a obra de Deus. A partir do mês de abril, nós já estávamos dirigindo a primeira igreja, abrindo o nosso primeiro trabalho. Aceitamos em dezembro e em abril, nós já estávamos começando na favela do São Sebastião, na cidade de Sumaré, em São Paulo. Estávamos fazendo o nosso primeiro trabalho para o Senhor. Congregação. Não é à toa que o nosso pastor tem um apelido bastante conhecido lá no Brasil,
pastor João Amaro Marreta. João Mão de Marreta. João Mão de Marreta. João Mão de Marreta é um apelido carinhoso entre partes de alguns amigos, porque em muitos lugares que a gente chegava, a gente mexia com reconstrução, quebrar, refazer, e acabaram trazendo, que assumia numa semana, na outra semana já estava quebrando parede, remodulando, fazendo, e o pessoal apelidou de João Mão de Marreta. Mas isso já foi em Brasília. Nossa trajetória ela não começou em Brasília. Nossa trajetória começou em São Paulo. Ficamos em 92, nós começamos esse primeiro trabalho na favela. Em 93, no mês de junho, nós fomos para o Campo Missionário em Palmas, onde nós fomos começar a nossa primeira congregação em Palmas. Fiquei em Palmas em 93, cooperando em 93, 94, 95. Em 96, no início de 96, voltei para São Paulo. Assumimos uma igreja em São Paulo, que estava já por muito tempo em Campo Largo, pertinho de Sorocaba, ali na região de Salto de Pirapora. Trabalhamos um ano, Deus refez a igreja, nós pegamos ela com 7 pessoas. Em um ano, para a glória de Deus, nós já tínhamos quase 80 pessoas e voltamos para Tocantins. E quando chegamos em Tocantins, Deus nos levou para uma cidade chamada Araguaína, onde eu conheci uma pessoa. Eu conheci um moço, o nome dele era Glênio, e por causa desta pessoa, um dia em sonho, em oração, Deus falou comigo, vai para Araguaína e abre um trabalho. Nosso ministério era muito pequeno, não tinha recurso, e conversei com a minha esposa, nós vendemos a bicicleta, a geladeira e o aparelho de som. Compramos as passagens e fomos para Araguaína. Chegamos em Araguaína no início de 97, em fevereiro de 97, e começamos a dirigir um culto na frente de casa, debaixo de uma árvore. Em outubro de 97, eu voltei para Palmas, deixando em Araguaína 3 congregações iniciadas, a nossa sede, com um terreno já direcionado, e a nossa sede já com mais de 50 pessoas, isso de fevereiro a outubro. Voltei para Palmas em 97 e em 98 assumi a presidência do Campo de Palmas, Tocantins. Em 1998 eu já fui levado a pastor-presidente do ministério. Isso é gratificante, né, pastor? Porque o trabalho missionário não é fácil para ninguém. É poucos que quer fazer aquilo não esperando o reconhecimento do homem. Muitos hoje trabalham no campo missionário e esperam o reconhecimento do homem, já pelo contrário do senhor. O senhor sempre esteve num campo missionário, o senhor nunca esperou ser reconhecido pelo homem, mas sempre por Deus. E sempre está disposto ao ouvido sensível, a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que o senhor foi chamado para fazer. Então, muitos hoje, alguns missionários até que vão nos ouvir, que estão nos escutando, muitas das vezes esperam, pastor, ter um reconhecimento pelo homem. E não adianta nós ter um reconhecimento, se agradar o homem e desagradar a Deus. Pelo contrário do Senhor, como foi um homem, perante que foi sensível à voz de Deus, partiu para o campo missionário, sai daqui, vai para lá, pega as coisas aqui. Sempre do lado de um grande homem, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. É no caso do Senhor, que sempre estava apoiando o Senhor, sempre esteve do lado do Senhor, porque não é fácil, pastor. Não é fácil, o Senhor sabe a trajetória que o Senhor viveu para chegar aqui hoje, na cidade de Londres, nessa cidade maravilhosa. O que o Senhor passou no campo missionário no Brasil, como fora do Brasil, como o Senhor falou, que não foi fácil chegar até aqui. E muitos hoje que estão nos ouvindo hoje, pensam nisso aí, pastor. Sabe que quer esperar um reconhecimento do homem. Verdadeiramente estão errados, né, pastor? Temos que ter o reconhecimento de Deus. Se está disposto a pôr a mão no arado, que nem a Bíblia diz, põe a mão no arado e não olha para trás, não veja. Foi o que o Senhor fez, como posso dizer para o Senhor, foi o que o Senhor honrou o Senhor. Até onde o Senhor chegou aqui nesse momento, foi porque o Senhor nunca esperou ser reconhecido pelo homem. São épocas diferentes, são tempos diferentes. O Evangelho, em cada tempo, Deus trabalha de uma forma. É tanto no falar. A Bíblia diz que em outro tempo, Deus falou de muitas formas. É por isso que quando alguém diz assim, Deus usa até uma jumenta. Mas a Bíblia diz que em outros tempos, Deus falou de muitas formas, mas agora Deus nos fala pelo Filho. No Evangelho também, da mesma forma. Quando nós começamos, eram tempos diferentes no Brasil. Eu abri mão de trabalho, sem estar preocupado se eu ia receber salário, se eu teria onde morar. Saí com esposa, na época tínhamos 2 filhos, quando saímos de São Paulo para Palmas, somente com uma chama queimando. Nós moramos em barracos, moramos em casas emprestadas, mas é o que eu digo, eram épocas diferentes. Tanto trabalhava quanto cuidava da igreja, outra época a igreja cuidava de mim,
E nós envolvemos tanto nisso. E financeiramente, com a família, minha família sofreu muito. Minha esposa sofreu muito, pagou um preço alto, mas sempre esteve ao meu lado. Se ela não estivesse encarado, se ela não tivesse dedicado, nós não teríamos conseguido nada. Mas hoje, assim, hoje eu vejo em uma outra situação, em uma outra realidade. O Evangelho hoje vive em uma outra realidade. Não é a realidade de 1992, quando nós começamos. É um tempo diferente. Então, hoje, sim, hoje a igreja ela tem condições, ela tem estrutura para enviar um obreiro, para dar-lhe um suporte de casa, de moradia. Então, glória a Deus por isso. E isso não é ser reconhecido pelo homem, isso é ser apoiado, ser incentivado, ser mantido, ter todo o incentivo. Agora, nossa motivação é que ela nunca deve ser financeira. Por quê? Porque quem tem uma motivação financeira, ele se frustra no Evangelho. Porque o Evangelho não é cabide de emprego. O Evangelho não é para preguiçoso. Eu não quero mais trabalhar e eu vou para pastorear. Essas pessoas nunca conseguem. Viver da obra. Não. Essas pessoas não conseguem progresso. Elas não conseguem. Por quê? Porque você não pode olhar para o Evangelho como uma fonte de renda. Você tem que olhar para o Evangelho e saber, eu vivo um chamado. Ainda que eu padeça, eu posso até viver bem. Porque existem pessoas que vivem bem pelo Evangelho. Mas ninguém conhece a história de quem vive bem para quando começou. Que passou. Quem entrou no Evangelho se entregou de cabeça, corpo, alma, família, financeiro, abriu mão de tudo e se entregou. Ele não se entregou porque ele via no Evangelho um dia uma promoção empresarial, financeira. Não, ele entrou porque ele via um chamado de Deus. E aí Deus vai honrando e sustentando ao tempo. Então, a visão, quando ela é financeira, ela se frustra rápido. Por quê? Porque até as coisas começarem a acontecer financeiramente na sua vida, você já padeceu muito. Então, quem tem a visão financeira não aguenta. Quem tem a visão de projeção pessoal no meio da mídia, no meio da sociedade, também não aguenta. Por quê? Porque até você chegar ao destaque, você fica no anonimato, sem nome, irreconhecido, fica numa congregação pequena que ninguém nem sabe que existe, você fica num ministério que ninguém nem sabe que existe, você, como às vezes pregador, prega em trabalhos ninguém nem sabe. Então, quem entra no ministério ou aceita isso por questão financeira ou por questão por projeção, cedinho vai se frustrar. Porque estas coisas podem acontecer, podem. Elas acontecem, mas isso é um tempo muito longo e as pessoas se frustram nisso. Foco é alma. Mas quando você entra no Evangelho por amor, quando você entra no Evangelho por chamado de Deus, quando você entra no Evangelho porque você tem convicção de que Deus está nesse negócio, então você não se frustra. Por quê? Porque se você pastorear 1 ou pastorear 1000, a sua alegria é a mesma. Se você receber salário ou se você tiver que quebrar pedra para fazer isto, a sua alegria é a mesma, porque o seu projeto, ele não é pessoal, o seu projeto é reino. Então, quem tem projeto reino não se frustra com as decepções pessoais que ele passa. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, eu estou disposto até morrer, se for preciso, desde que o evangelho esteja sendo pregado. Então, essa é a visão, que ela não mudou. Muda-se os tempos, como eu falei, muda-se os tempos, muda-se as formas. As igrejas hoje elas têm uma outra estrutura, então, se a igreja tem condições de não deixar o obreiro sofrer, que faça isso. Mas o obreiro deve entender que ele tem que estar disposto a pagar preço. Ele tem que estar disposto. Então, eu falo o que eu falo para todos os obreiros que estarão nos assistindo, da DML, de tantos e tantos ministérios que estarão vendo. Se você me pedisse um conselho hoje, meu conselho para você é essa: entra tendo visão do reino. Se você tiver visão do reino, você nunca vai se frustrar, porque se o reino está ganhando, então nós estamos bem. Eita, glória. Uma coisa que eu também estava pensando aqui, que a missão tem que estar no coração do homem, né? Também no coração de Deus e no coração do homem, né? E foi isso que o Senhor, nesse tempo todo, sempre ardeu no seu coração, essa missão, né? Querendo ou não, começou sendo missionário, né? Tem que ter paixão. Tem que ter paixão. Se você não tiver paixão em nada que você vai fazer, se você não amar aquilo, amar mesmo com todas as suas forças, você não consegue. E principalmente em igreja, porque você mexe com pessoas. Você mexe com pessoas, você mexe com pessoas que vêm machucadas, que vêm feridas. Se você não amar aquilo, se você fizer aquilo por um interesse pessoal, você vai ser seletivo. Você não vai querer trabalhar com pessoas que não vão poder dar lucro, que não vão lhe dar resultados. Mas quando você trabalha por amor, por chamado, pela paixão ministerial, pela
a paixão do chamado de Deus na sua vida, você não se preocupa com resultados pessoais, você se preocupa com o resultado do reino. Então você não é seletivo, você não escolhe lugar. Eu já pastoreei em Araguaína, já pastoreei em Palmas. Quando chegamos em Palmas só tinha poeira e mosquito. Pastoreamos em Capital, já fui pastor no Brasília, já fui pastor de grandes igrejas, estava pastoreando igrejas que estavam bombando, igrejas crescendo a 1000 por hora. De repente meu pastor falou: preciso de você num lugar pequeno, sem renda, sem estrutura, e nós entregamos de tudo. Por quê? Porque quando você pastoreia, quando você se entrega por paixão, o que importa é o reino. Não importa você, não importa o local. Você pode estar num local grande, quanto num local pequeno. Você pode estar num sertão, quanto numa grande capital, como nós estamos hoje aqui. O que motiva-nos é o amor pelo qual estamos fazendo. Quando é feito por amor, vidas são transformadas, vidas são mudadas, a igreja cresce. Por quê? Porque temos a aprovação de Deus. Sabemos que vida de pastor não é fácil, né, pastor? Porque tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para ver cara feia, tem preparado para ver pessoas ingratas. E mesmo assim o pastor, muitas das vezes, tem que estar sorridente, tem que estar alegre. Encara isso aí como um normal do dia a dia, porque já foi calejado, como o senhor falou. Já tem uma bagagem, já tem uma história que passou. E muitas vezes não se frustra por pessoas ingratas. É por isso que eu disse que tudo é feito por amor. Quando você faz as coisas por amor, você começa a entender o ser humano como ele é. Quando você começa a entender o ser humano como ele, você entende que as pessoas têm falhas. E essas falhas é fácil aceitar quando elas estão fora do nosso âmbito. Quando elas não... Por exemplo, a ingratidão é fácil aceitar quando ela é feita para com os outros. A falta de educação é fácil aceitar do ser humano quando alguém usa de falta de educação com os outros, a falta de respeito com os outros. Mas aí é que você aplica o evangelho e a graça, o seu chamado, quando isso é feito para a sua vida. Quando você reage à ingratidão de alguém que você estendeu a mão, alguém que você cuidou, e de repente essa pessoa vira as costas, fala mal de você e abandona, e aí você torna-se inimigo desta pessoa. Não, isso não. Quando você olha as pessoas com amor, então você entende que as pessoas são falhas, as pessoas são sujeitas a fraquezas, e você começa a trabalhar isto na sua vida para que estas coisas não atinjam a sua vida pessoal, não atinjam os seus sentimentos. Porque se você se deixar de ajudar alguém por causa da ingratidão, você vai cometer injustiça com outras pessoas que realmente são gratas e que precisam. Então, como é que eu trato o ingrato? Eu trato o ingrato assim, eu olho para ele e disse assim, é ser humano, é falho. Então, como eu trato com as pessoas que não gostam de mim? Ele tem escolha. Agora, eu escolho gostar. Se ele escolheu não gostar, eu escolho gostar de qualquer pessoa, eu escolho gostar daqueles que gostam de mim, eu escolho... Então, é uma escolha pessoal. Ministério é uma escolha pessoal, e amar é uma escolha pessoal, perdoar é uma escolha pessoal, conviver com essas situações é uma escolha pessoal. Então, eu convivo sem ter uma forma que isso venha me afetar, que isso venha destruir o meu psicológico, destruir o meu ânimo na obra de Deus, porque se fosse para parar por ingratidão, por perseguição, por rejeição, eu já não estaria aqui há muito tempo. Já tinha abandonado o barco. Já não estaria aqui há muito tempo. Porque quem vai trabalhar com gente tem que estar preparado para isso. Isso não é só no âmbito espiritual. Não é só no âmbito igreja. Isso é no âmbito trabalho, administrativo, faculdade, vida, escola, dia a dia, família. Quando você pega uma família, você coloca uma família. Dificilmente uma família, todos os membros, cunhado, cunhada, tio, tia, mãe, todos eles, nós somos 100%. Não, você sempre vai ter pessoas que não gostam de você, da sua família, que não gosta de você, que não gosta da sua mulher, que não gosta dos seus filhos, que não gosta da sua casa, que acha que você administra diferente. E aí, você vai virar as costas para ele, vai sentar um pé em todo mundo? Não. Você não gostar é uma escolha sua. Então, eu escolho gostar de todo mundo. É muito mais fácil dessa forma. O senhor falou em escola aí, o senhor pretende dar aula para nós aqui, de teologia? Não, a faculdade já é um projeto nosso que já está em andamento. O presbítero Wagner com o pastor Wesley já estão entrando em contato, já foi contactada a faculdade, já está sendo realizados os primeiros trâmites, primeiro entre ministério e faculdade, para a gente trazer muito em breve para cá um núcleo da faculdade, para a gente poder estar dando aula teológica mesmo, com formação, com todas as coisas necessárias mesmo aí, com todos os módulos. Então, muito em breve vai ter aí notícia boa aí na questão da faculdade teológica para os nossos obreiros e os irmãos que quiserem fazer. Glória a Deus. Mais uma pergunta que eu tenho para fazer para o pastor. Eu, como obreiro da sua igreja, pastor, posso falar que as suas mensagens pregadas têm muita sabedoria, mas nós gostaríamos de saber qual é a área que o pastor se sente mais à vontade
para ministrar? Por exemplo, casais ou família? É uma boa pergunta. Olha, eu gosto de pregar. Pronto. Essa é uma realidade. Eu gosto de pregar. Eu gosto, talvez vocês não perceberam, né, que eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar. Eu gosto de ensinar. Eu estudei para isso, eu me dediquei minha vida para isso. Eu gosto de ensinar. E eu sou meio curioso, eu gosto de ensinar em todas as áreas. Tudo para mim foi uma questão de experiência. A primeira experiência foi pregar para uma família, cara a cara, e ver essa família aceitar Jesus. Foi algo para mim que me encantou. Então, eu já me apaixonei por aquilo e comecei a me dedicar com aquilo. Então, aquilo para mim, eu já não precisava mais nada. Eu já estava feliz de ver aquilo. Mas, de repente, eu comecei a pregar para uma igreja. Eu estava pregando para um conjunto, estava pregando para um culto de jovens, e eu gostei daquilo. Apesar de ter me perdido muito, ficado muito nervoso, minha primeira mensagem, eu preparei meu esboço, inclusive está ali meu esboço no gabinete. Meu primeiro esboço, preparei ele para 40 minutos, preguei ele em 10 e não sabia mais o que falar. Mas eu gostei da experiência. Achei até que não era para mim. Achei que aquilo... Muitas das vezes pensamos. Que era muito grande. Não, isso é muito grande para mim. Esse negócio de pregar é um trem muito grande para mim. Então, eu me contentava no evangelismo pessoal e em dirigir o culto e dar aquela mensagem de ensino para os irmãos poucos que congregavam comigo na época. Até quando Deus me levou de supetão para pregar num congresso. No primeiro congresso, com quase 3.000 pessoas, e eu caí de paraquedas, o pregador não veio e sobrou e tive que pregar. E foi bom, preguei 1 hora, vi resultados, salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, e eu gostei. Como eu gostei, eu comecei a me dedicar. Comecei a dedicar a ler, comprar livros, estudar, pesquisar. Então, em cada área, primeiro culto de ensino que eu fui ministrar, eu gostei também, comecei a me dedicar. Na primeira vez que eu fui convidado para ministrar para a família, então eu me preparei para isso. Então, em cada área que eu fui tendo experiência, eu fui gostando e dedicando. Ministrei para casais, muitas vezes, seminários para casais, seminários para família, seminário de evangelismo, preguei para adolescentes, preguei para jovens, já preguei muito que fiz para as crianças, preguei de caracterizado, me vesti de Chaves para pregar, outra vez me vesti de Moisés, outra vez me vesti de Noé, e gostei também, de verdade, que eu gostei também da experiência de pregar para as crianças. Depois que saí da faculdade, depois que terminei o curso de teologia, fui convidado a dar aula de faculdade. Foi uma experiência, eu fui com muito medo para a sala de aula. Primeira vez que eu enfrentei uma sala de aula, mas foi muito bom. Gostei, os alunos gostaram e eu peguei gosto por aquilo e peguei gosto pelo ensino. E assim, eu não tenho uma área que eu goste mais, porque quando eu prego, quando eu ensino, quando eu dou aula, eu faço o que eu gosto. Então, para mim... é a mesma coisa se você perguntar qual é o tema que você fica mais confortável para pregar. De Gênesis a Apocalipse, para mim, qualquer tema me deixa à vontade, porque eu amo pregar. Eu amo de verdade pregar. Então, não tem dificuldade. Eu posso ter dificuldade para expressar, dificuldade para preparar, mas de dificuldade de querer, não, porque isso aí eu gosto mesmo, com força. Pastor, fala para nós um pouco acerca do congresso de UMADEB de Brasília. O UMADEB é um grande congresso. Minha primeira experiência com o UMADEB foi em 2000. Sua experiência. Quando eu conheci o Ministério de Brasília, eu era de Palmas, pastor-presidente em Palmas, ligado à convenção da SEADIF, e nós mudamos de convenção. Saímos da convenção da SEADIF, convenção estadual das Assembleias de Deus, uma SEADIF, uma ótima convenção, mas sentimos uma direção e mudamos para a Comadeb. Mudamos de convenção, pastor-presidente, pastor Orcival. Criamos um vínculo de amizade com todo o ministério, um carinho com todos os companheiros. E o pastor nos levou no primeiro congresso da UMADEB, eu fui participar. Já gostei. Eu vi aquele multidão, na época dava 7.000 pessoas, 6.000 pessoas. Aquilo, para mim, foi o meu primeiro impacto de grande congresso. 7.000 pessoas. Então, em 2001, me convidaram para pregar. Então, eu preguei meu primeiro congresso da UMADEB em 2001, preguei na UFADEB, que UMADEB é a União de Mocidade das Assembleias de Deus de Brasília, UFADEB, União Feminina. Depois preguei na UFADEB, preguei na UCADEB, que é a União na UNADEB, que é a União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Brasília, peguei na UDIVADEB, que é a União de Varões, e comecei pregando em 2001, 2002, 2003. 2003 mudei para Brasília,
Fui chamado pelo Ministério para pastorear em Brasília, entreguei a presidência de Palmas, fui para Brasília e continuei pregando. E o congresso continuou crescendo. Eu comecei a pregar quando ele era 7, 8 mil. Hoje uma DEB dá 25 mil, 22 mil pessoas por noite. E Deus me permitiu pregar também. Então, pregar na Almadeb, mas é uma coisa que tem até no YouTube uma entrevista. Quem vai pregar na Almadeb já vai preparado para grandes coisas, porque o negócio é bom. É bom. É um dos grandes congressos no Brasil. Depois já estive também no Maranhão, congresso de missões na cidade de Timon, no Maranhão, que dá quase 30 mil pessoas por noite. No Grande Templo, que é 32 mil pessoas por noite. Aí Deus vai mudando. Pastor, eu quero fazer uma pergunta na Bíblia para o senhor. Vamos partir um pouco mais conhecimento que o pastor já sabe. Manda lá. Sobre o texto do profeta Ezequiel 28, que fala acerca como que era Lúcifer. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas. Mas é uma pergunta pessoal minha, mas eu creio também que muitos que estão aqui hoje, que estão nos assistindo, vai querer saber também, porque é a dúvida de muitas pessoas. Deus sabia que Lúcifer não queria fazer uma rebelião, mas ele queria tirar o trono de Deus? Não existe nada, nem no céu, nem na terra, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, que Deus não saiba. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Nem entre os anjos e nem entre os homens. Nada pega Deus de surpresa. Quando a Bíblia diz cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes do mundo ser criado, Deus já tinha um plano de salvação para o homem. Antes de Lúcifer, antes de Satanás pensar em cair, pensar em pecar e projetar, quando Deus assopra, quando Deus com a sua palavra cria todos os exércitos do céu, quando Deus cria todos os exércitos do céu, quando Deus cria arcanjo, querubins, serafins, porque no céu as hostes angelicais, elas são por escalas, elas são por hierarquias. Quando Deus cria todas estas coisas, Deus já sabia que Lúcifer iria se rebelar, que Lúcifer iria cair, que ele iria pecar e que a terça parte dos anjos viria. Então, não tomou Deus de surpresa. Não tomou Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus já tinha um plano já preparado para todas estas coisas. Então, por quê? Você pergunta, por que então que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Porque a Bíblia diz que toda a criação foi provada. Toda a criação foi provada. Os anjos não escaparam da provação de Deus. Os anjos que hoje guardaram o seu principado, os anjos que hoje assistem diante de Deus como mensageiros, como adoradores, como ministros de Deus para cumprir o seu propósito, porque anjos são ministros a serviços de Deus e do reino de Deus. Então, todos esses anjos que hoje estão diante de Deus, que guardaram, eles foram provados. Eles foram provados. Os que foram reprovados foram lançados à terra. Então, toda a criação foi provada. Nenhuma criação escapou da provação. Os anjos foram provados. Adão foi colocado em um estado de perfeição dentro do jardim. Adão não foi colocado com data de validade. Adão não foi colocado com fraquezas na tentação. Adão não foi colocado com doenças. Adão não tinha um momento de fraqueza, de depressão, de tristeza. Adão não vivia uma crise existencial. Adão vivia em um estado de perfeição, um estado de glória, um estado de perfeição. Era uma glória na terra, mas era um estado de glória. Porém, também foi provado e também falhou. Reprovado. Foi reprovado, falhou. Mas Deus já sabia. Então, toda a criação ela foi provada. Deus sabe hoje de todas as coisas que nós passamos? Sabe. Mas também, a igreja também. Ela passa pelas mesmas provações. E hoje nós devemos guardar, assim como alguns anjos, como a terça parte caiu, mas o restante todos guardaram o seu principado. Assim como entre os filhos de Adão, alguns escolheram como Caim pecar, mas tem como Sete que escolheram buscar ao Senhor, guardou a sua vida. Assim como entre os 3 filhos de Noé, teve um chamado Caim, que escolheu rir e zombar, outros escolheram guardar a sua vida. E assim sempre foi e sempre vai ser. Nós somos sempre colocados diante de escolha. Essas escolhas, elas nunca pegam Deus de surpresa, mas elas nos pegam de surpresa. O momento da escolha pega a nós de surpresa.
mas nós também devemos também guardar a nossa vida, guardar o nosso propósito, guardar o nosso, como toda a criação sempre guardou. Então, Satanás não pegou Deus de surpresa, Lúcifer, anjo de luz, apesar da palavra Lúcifer em si não aparecer, mas como um anjo, um querubim ungido que Deus colocou, como alguém de uma alta patente, alguém que exercia uma função muito, muito importante dentro da terra, a terra que havia sido criada no estado de perfeição, a terra que não foi criada sem forma e vazia, a terra que foi criada, anjos que vieram, anjos que estavam aqui, que estavam ao serviço, da qual Lúcifer, esse anjo, esse querubim, ele tinha esta função entre esse contato entre a terra e o céu, a terra e o céu, essa alta patente lhe fez com que o seu coração se exaltasse. Essa alta patente. Deus não estabeleceu um limite, apesar dos anjos serem os seres espirituais, mas Deus não estabeleceu um limite no seu querer. O seu querer é ilimitado. Então, eles podem querer Deus ilimitado, mas pode acontecer como aconteceu com Lúcifer. Ele quis além daquilo que ele podia. E então, isso trouxe para ele a sua queda, a sua destruição, a sua condenação, porque Lúcifer hoje, ele já está caído, condenado, julgado e condenado. Só falta a execução. Mas ele já está com o seu tempo contado e a sua condenação já está declarada. É tanto que uma das coisas que eu ensino que não existe hoje guerra entre Deus e o diabo, não existe uma batalha entre céu e inferno, não existe. O diabo já está condenado, julgado, a batalha é nossa. A batalha é do homem contra o diabo. De Deus não tem guerra nenhuma. Deus já venceu. Deus não houve uma mobilização celestial, os exércitos de Satanás forçando os portões para entrar e a resistência. Não houve nada disso. Lúcifer se exaltou, juntou uma galera de anjos e disse, vamos lá. Influenciou a terça parte, que é aquilo que eu falei. Deus não estabeleceu limites ao querer deles. A escolha deles estava mesmo à sua disposição, assim como alguns escolheram. Vamos ficar e nunca vamos deixar. Deus, outros escolheram perder isto. Mas não houve uma batalha, não houve um afronta ao trono, um risco do trono, nunca. Quando Lúcifer se exaltou, quando os anjos se exaltaram junto com Lúcifer, o Senhor só disse, pronto, acabou. Simples assim. Agora, a guerra é travada aqui, nesse âmbito humano é que a guerra é travada. E a respeito do que o povo fala, que as pessoas que não são cristãs estão vendo, assistindo nós aqui hoje, que fala sobre que teve um grande terremoto, caiu um Big Bang do céu, como é que o senhor fala a respeito? Olha, a realidade é o seguinte, a Bíblia ela fala no livro de Isaías sobre a terra perfeita e ela fala no livro de Gênesis sobre a terra sem forma e vazia. Teologicamente, eu acredito que a terra foi criada perfeita, com a queda de Satanás, a terra em si tornou-se um caos. E o Senhor restituiu toda essa construção, toda essa reconstrução, terra, céu, separação de céu e água, onde foi que o Senhor estabeleceu o jardim, onde o Senhor colocou o homem, onde o Senhor estabeleceu Adão, e ali onde Adão caiu. Mas a história de Big Bang, da grande explosão, essa é apenas uma crença científica, sem base, sem estrutura, assim como a teoria de Darwin da evolução do homem também é uma crença científica, mas que não se estrutura, não tem como se replicar, não tem como provar, é apenas achismo. Nós ficamos com a palavra que diz que no princípio Deus criou e pronto, acabou. Nós vamos ter muitos mais debates, o pastor vai vir mais vezes aqui. Obrigado. Em nome de Jesus. E vamos ter debate mais sobre a palavra de Deus, tirar a dúvida do pessoal que está em casa nos assistindo. Estamos aí. É muito interessante, é muito importante, né, a gente saber, porque a Bíblia diz que a gente padece por falta de conhecimento, né? E aproveitar tendo o pastor aqui, que é teólogo, vamos sugar o pastor bastante aí, aprender bastante, porque isso é importante, né? Mas a minha pergunta é para o pastor não é só um pastor pregador da palavra, mas sim um presidente, um líder local de uma igreja. Existe uma diferença entre ser um pregador e um líder. E aí, eu pergunto ao pastor, quais as qualidades de um bom líder? Bom, a diferença entre um pastor e um pregador ela é muito grande. É gigante. O pregador, ele chega num lugar, ele dá o tema, seja numa igreja, seja numa cruzada, seja no evangelismo, ele chega, prega e ele vai embora. Ele não tem uma responsabilidade com aqueles que ouviram, com aqueles que
aceitaram, e o pastor local não. O pastor local é ele quem vai cuidar. A igreja em si, ela precisa de um pastor, mais de um pastor do que um pregador. A igreja local, ela precisa mais de um pastor do que um pregador. Agora, os pregadores são importantes. Eles trazem avivamento, eles trazem palavras de Deus, de avivamento, e eu dou glória a Deus pela vida dos pregadores. Já fui itinerante, já preguei muito fora, país, cidades, estados, mas a vida do pastor local, ela é a mais sofrida. Ela é a mais sofrida, porque é você que está em linha de frente ali, é você que lida com o dia a dia das pessoas, com as suas decepções, com as suas ilusões, com os seus problemas. E o pastor em si, ele tem que sentir essas dores, ele tem que sentir. A palavra compaixão quer dizer sofrendo com. Se o pastor não sofrer com as suas ovelhas, se o pastor não sentir a dor das suas ovelhas, se o pastor olhar uma pessoa que está morando numa situação deplorável e congrega na sua igreja e ele não fizer nada para mudar isto, ou pelo menos não tentar, ele não serve para ser pastor. Se a pessoa está sofrendo enfermidades financeiras e ele não estiver ali, pelo menos para estar sofrendo junto, ele não serve. Então, esse é o papel do pastor. O papel do pastor é ensinar, é discipular, o papel do pastor é instruir, mas é também conviver com esse rebanho. Então, nessa segunda pergunta, quais as qualidades de um bom líder? Eu diria que o bom líder ele tem que ter pelo menos 3 qualidades. Primeiro, ele tem que amar como o Senhor amou. A Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus foi um líder perfeito, o líder exemplo para todos nós. Por quê? Porque Jesus nunca tratou ninguém superficial. Jesus nunca tratou as pessoas de uma forma superficial. Jesus nunca olhou para as pessoas como descartáveis. Então, ele amava, ele chorava, ele se emocionava, ele fazia amizade, ele trazia as pessoas para perto. Então, em primeiro lugar, o líder, para mim, ele tem que liderar com sentimento. Ele tem que liderar com paixão, ele tem que amar aquelas pessoas que Deus colocou para ele cuidar. Segundo, é respeitar. Ele tem que respeitar estas pessoas, respeitar nas suas limitações, respeitar nas suas crises, respeitar nas suas dores, respeitar as suas falhas, não tratar com desprezo, não tratar com orgulho, com soberba. O líder tem que respeitar. Ele tem que respeitar cada família, ele tem que respeitar aqueles que sabem muito, aqueles que sabem pouco, ele tem que respeitar aqueles que têm muito, aqueles que têm pouco, cada um dentro da sua importância, dentro do seu chamado, porque diante de Deus, todos eles estão no mesmo nível. Aqui pode haver essas separações, mas o pastor, ele tem que olhar com os olhos espirituais e ele tem que respeitar todas as pessoas e saber que elas são importantes. Respeitar os seus companheiros, respeitar os seus obreiros, honrá-los, tratá-los como amigos, como companheiros, nunca, de forma nenhuma, tratá-los como inferior a ele, porque você pode ser pastor-presidente, você pode ser pastor local, você pode ser líder de departamento, mas em nada você é superior a ninguém. Em nada você é superior a ninguém. Tudo bem que as pessoas podem te respeitar na sua liderança, podem te honrar na sua liderança, como vai acontecer amanhã, o culto de ação e graça pelo meu aniversário, da qual eu sei que é a glória é de Deus, então, mas eu respeito o carinho da igreja em nos querer honrar, mas isso não me torna superior ao meu copastor, aos meus líderes. Então, o líder tem que respeitar isso e saber. E, em terceiro e em último lugar, o segredo de uma boa liderança é buscar em Deus. A nossa aprovação, antes dela vir da igreja, ela tem que vir de Deus. Então, para mim, esses 3 segredos, se você guardar ele, se você tiver sentimento naquilo que faz, respeito por quem você trabalha e buscar e saber que tudo que você precisa, ele vem de Deus. Sua aprovação, sua capacitação, seus dons, tudo provém de Deus e depois da igreja. Então, se você crê nisso, essas 3 coisas já te darão um grande impulso no seu ministério. O que me chamou mais atenção quando eu vim para esse ministério, né, para essa casa, que eu me sinto muito bem aqui, é que o pastor não esquece de ninguém, né? Quando falta o culto, vai lá no grupo da igreja, coloca o nome sentir falta. A realidade das pessoas que chegam na igreja, porque elas querem ser vistas. Por mais que a pessoa venha à igreja por salvação, por amor, mas elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas. E, às vezes, nós não podemos lembrar só de quem prega ou de quem canta. Todas as pessoas que estão ali, elas estão ali no mesmo propósito. Olha, você é pastor, você é líder, nós temos liderança, mas estamos todos ali no mesmo propósito. Nosso propósito é salvação.
mas nós queremos ser lembrados. Nós queremos saber que alguém se preocupa conosco. Então, é por isso que eu me dedico e eu aconselho qualquer obreiro, qualquer líder, o líder dos jovens fazer isso, o líder das irmãs fazer isso, o líder dos obreiros, o líder de congregações, a conhecer as pessoas, a saber o nome das pessoas, a ter uma visão panorâmica. Você olha para a igreja na sua visão panorâmica e você sabe quem veio, quem não veio por nome, porque você conhece as pessoas que estão ali, que trabalham e que servem a Deus junto com você. A lista é pequena, né? A lista A lista... é bem O pastor, interessante. quando vai falar, ele põe nome por nome ali na lista. E eu vou lá conferir, porque eu gosto. Eu acho que não só você, né, Dairo? As pessoas vão lá, gostam, meu pastor, Rapaz, gosta como de ser lembrado. Como é que pode, né? Pastor não esqueceu de ninguém. E isso eu me sinto isso de uma forma muito carinhosa do pai. Eu vejo isso, né? De uma forma muito carinhosa do pastor. Pô, não veio o irmão. Vai lá, põe. O irmão fez falta hoje aqui no culto. É por isso que eu disse, todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas. A Bíblia diz que quem acrescenta é o Senhor. O que Deus acrescenta, Ele acrescenta para você cuidar. Ele não acrescenta para você dar um bem-vindo, Ele não acrescenta para você dizer, o Daigron veio, está aqui com a gente e pronto, o Daigron foi esquecido. Ele foi lembrado no dia e ele foi esquecido. Não. Ele acrescenta para você ser pastoreado. Eu conheço você, eu conheço o nome da sua esposa, se você tem filhos, eu conheço o nome dos seus filhos, eu sei se você... O João veio, mas a irmã Daniela não veio. A Daniela veio, mas a Maria Clara não veio. Eu conheço, eu tenho que saber quem são. Por quê? Porque temos uma família? Temos. Mas cada um, diante de Deus, são pessoas individuais. E ministerialmente são individuais. Como igreja são individuais. Você é uma pessoa, a irmã Daniela é uma pessoa. Você é uma pessoa, sua esposa é outra pessoa. Então eu não posso lembrar do Daigron e esquecer da Hélia. Eu não posso lembrar do João e esquecer da Daniela. Porque somos individuais. E todos eles têm a sua importância. Deus encaminhou eles para cá, cada um na sua importância. E cabe a nós, líderes, descobrir cada um dentro da sua importância na obra de Deus. E vocês aí que são líderes aí, ó, tá aprendendo com o nosso pastor aí, ó. Não se esqueça das pessoas que faltam ao culto, que não pôde vir, por causa devido ao trabalho. Não esqueça de mandar uma mensagem, ó, sentimos a sua falta aí. Aleluia. É isso aí. Vamos lá, pastor, vamos para a segunda pergunta bíblica. Esse aqui também foi um tema que eu estava orando o senhor para fazer uma pergunta para o senhor, porque eu já vi, eu também na minha pouca trajetória que eu tenho, eu já vi alguns pregadores pregando sobre isso, até os tempos de hoje eu vi, falando sobre a história de Davi. Em Salmo 51 vai dizer que ele, do pecado eu fui concebido. E alguns pregadores atuais, até alguns que eu já vi pregando, fala que ele era o rejeitado da família. Fala que ele foi visto, veio do pecado. E eu quero que o senhor tire essa dúvida, não só nossa, mas das pessoas também que estão ouvindo, porque fala que a Bíblia é bem clara em dizer que ele foi o segundo o coração de Deus. Então, como ele pode ser segundo o coração de Deus, e em Salmo 51, que alguns pregadores pregam, fala que ele foi formado do pecado? O adultério de Betseba, não é uma doutrina bíblica, não tem base, não tem apoio, ela não se sustenta. Alguém da teologia moderna... A teologia moderna, ela não é baseada em fatos bíblicos. A teologia moderna é baseada em achismo. Davi era ruivo. Davi ele era o menor. Davi, na hora do jantar, ele não se assentou à mesa. Então, eles começam... Não, essa associação é porque Davi era um filho bastardo de Jessé. Então, mas isso não é uma teologia bíblica, nunca teve base nisso, não tem base nem na cultura judaica, não tem base, não se firma na cultura judaica, não se firma na cultura bíblica, nas doutrinas bíblicas, nunca se firmou. Então, Davi, ele teve as suas falhas? Teve as suas falhas. Mas Davi, ele era filho de Jessé. A Bíblia ela não esmiuça se Davi, ele era... Não, a Bíblia diz que Davi era filho de Jessé. Por que Davi estava no campo? Porque ele era o menor. Alguém tinha que cuidar das ovelhas. Assim como Jacó teve 12 filhos, cada filho cuidava de um rebanho, como ele tinha um filho que estava dentro da tenda, que apesar de ser o melhor, mas era o menor, mas era o filho predileto, mas eles cuidavam. Então Davi, ele foi escolhido para cuidar do rebanho, e ele cuidava do rebanho. Seus irmãos estavam em época de guerra, seus irmãos se preparavam para a guerra. A Bíblia nunca deixou um pai sem filhos nenhum. Se ele tivesse 3 filhos, um ficava, não iam todos à guerra. O que acontece com Davi é a mesma forma.
Em tempos de guerra, seus irmãos, como soldados, estavam preparados. Agora, alguém tinha que cuidar da casa, alguém que tinha que cuidar do rebanho. Neste dia que Samuel visita, estão toda a família reunida, mas Davi continua cuidando da sua função. Então, não tem base bíblica nenhuma para dizer que Betseba adulterou. Quando a Bíblia diz, em pecado me gerou minha mãe, ela está falando acerca do pecado original, ela está tratando acerca da originalidade da queda, porque todos nós podemos usar a expressão de Davi, em pecado gerou minha mãe, porque todos nós já nascemos do mesmo pecado, da mesma consequência que é o pecado de Eva. Quando Adão e Eva pecam, a humanidade já nasceu. Então, meu pai, minha mãe, eu, meus filhos, todos nós, ninguém pode escapar disso. Hoje nós somos crentes, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas meus filhos, se eles quiserem um dia orar e dizer em pecado gerou minha mãe, não está falando de um pecado, ele está falando do pecado original, que a humanidade carrega ele. Quando Davi ele lamenta no Salmo 51, o que Davi está fazendo é só amplificando a sua dor. Davi ele vai confessar ao Senhor, o Salmo 51 é um salmo de confissão, o Salmo 51 é o salmo de confissão de pecados, da onde Davi está reconhecendo o seu pecado com Batseba, a morte de Urias, a sua transgressão, ele está assumindo a sua culpa, e então ele está buscando desde a originalidade do pecado que entrou na humanidade até chegar nele próprio, para ele poder, depois de fazer toda essa declaração, dizer o que diz no verso, se eu não me engano, falho memória, no verso 12, quando ele diz, não retire de sobre mim o teu espírito e torna a dar a alegria da minha salvação. Então, quando Deus chama Davi de um homem segundo o coração, isso não é mesmo, a questão aí é por causa da sua paixão, do seu amor, da sua sinceridade diante de Deus. Então, biblicamente, teologicamente, essa sustentação aí do adultério de Betseba não existe. Então fica a dica para vocês hoje, hein? Davi não foi um filho bastardo. Foi só da trajetória dele que ele quis contar naquele momento ali. Então não pregue, não faça como eu fiz um dia. Falar que ele era rejeitado, que ele foi abandonado pelos seus pais. Não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca teve essa rejeição. O que cumpriu o negócio é porque nós associamos a cultura ocidental com a cultura oriental. Não. A cultura do Oriente Médio era uma. Era de apacentar, era de ir para o rebanho, era de passar vigílias, noites, buscando pasto, e a noite toda cuidando desse rebanho. Muitas vezes isso era feito por servos, por escravos e por filhos. E por filhos eram feitos. Não, os filhos não estavam excluídos dessa função. Isso não era uma questão de rejeição, era uma questão de cultura que tinha que se fazer. Amém. Pastor, vamos fazer um bate-bola com o senhor. Nós já está partindo para o encerramento desse primeiro podcast, que foi uma benção estar aqui compartilhando, tendo experiência com a vida do nosso pastor presidente. Eu vou fazer uma pergunta e o senhor me responde me responde com uma pergunta, um bate-bola. Mas antes de mais, pastor, eu queria fazer só mais uma pergunta que fala sobre as doutrinas dos anjos, como funciona. Doutrina dos anjos é o seguinte, o Senhor criou todos os anjos, são seres espirituais, são seres assexuados. Nisso aí eu já derrubo essa questão de que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e prostituíram com ela e vieram os gigantes. Isso não tem base bíblica nenhuma, não tem sustentabilidade nenhuma, até porque anjos são seres espirituais, não são dotados de sexualidade. Não tem anja e não tem anjo macho nem anjo fêmea. Anjos são seres espirituais. E o próprio Jesus deixa isso bem claro quando ele diz, vocês erram por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o poder de Deus, porque os anjos nem se casam e nem se dão em casamento, são seres espirituais. Então não existe essa teologia testemunha de Jeová de que os anjos estão abrindo as nuvens e olhando as mulheres tomar banho e se apaixonam. Essa nunca foi uma realidade bíblica. Ali trata-se de quem era servo de Deus, de quem não era servo de Deus. Os anjos, eles são ministros de Deus, os anjos trabalham a favor do reino de Deus, os anjos não recebem adoração, os anjos não buscam adoração, os anjos não pregam o evangelho, os anjos não curam, os anjos não distribuem dons, os anjos cumprem ordens de Deus. Se Deus falar, vai lá e diz, eles vão lá e diz. Se o Senhor disse, vai lá e guarda, eles vão lá e guardam. Se o Senhor disser, vai lá e mata, eles vão lá e matam. Essa é a função dos anjos. Eles são seres espirituais, de grande poder, de grande beleza, de grande glória, que é impossível para nós tentarmos
imaginar tudo isso na sua totalidade, mas são seres de grande poder, de grande autoridade, mas são seres que estão a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus. Meu Deus. Tem classificações, tem hierarquia, tem anjos, tem arcanjo, tem querubins, tem serafins e tem outros principados, outras potestades que nós não conhecemos. Mais uma pergunta também para o pastor. Qual é a linhagem escatológica que o Senhor segue? Arminiano. Nós somos arminianos. Tem calvinistas e arminianos. Nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos na salvação pela graça, nós acreditamos na escolha do homem em querer ou não querer, nós acreditamos no que Paulo diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando que renunciando, então é uma escolha, nós acreditamos na graça. Nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação, nós acreditamos de que o homem ele perde sim a sua salvação, que a salvação é algo que nos está dada de graça pela cruz de Cristo, porém, que nós devemos guardar, porque o próprio Jesus disse, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, é a nossa linha de assembleiana, de pensar, somos arminianos e acreditamos nessa postura aí. É isso. Uma pergunta, meu William? Não, para mim, Era as dúvidas que tinha. Glória a Deus, tem esclarecido muito a nossa... Ainda mais sobre dizer que muitas pessoas que entram na igreja não sabem a linha teológica que segue, né? Nós, como assembleiano, fica a dica também. Nós somos armeniano. Aleluia. Pastor, vamos fazer então esse joguinho de Bora. O senhor responde uma palavra só. Espero que eu dê conta. Vamos lá. Família. O presente de Deus para nós. ADML. Um grande projeto. Londres. Um desafio. Um desafio. Vamos dizer um desafio. Brasil. Paixão. Lisboa. Lisboa. Uma conquista a ser feita. Bélgica. Bélgica é um amor que está nascendo. Bélgica. Vice-presidente, Wesley Gaioni. Um irmão. Não dizer que é amigo é pouco. É pouco. Então vamos para a última tua. Céu. Nosso alvo. Nosso propósito. E quem é o pastor João Amaro? Para encerrar aqui, pastor João Amaro é alguém muito simples. Como já disseram, sou pai de 4 filhos, sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado pela igreja, sou apaixonado pela obra de Deus. É alguém que está aberto a conselhos, aberto a ajudas, que entende que não sou maior nem melhor do que ninguém, mas estamos aqui para servir e aprender e se ajudar um ao outro. Esse é o pastor João Amaro. Meus amigos, ficamos aqui. Foi uma honra estar com você, com o nosso pastor presidente, o pastor João Amaro. Eu creio que nosso primeiro podcast vai explodir, vai ser para alcançar a sua vida, que talvez muitas vezes está numa cama, está no hospital, não tem como tirar dúvida, não tem como chegar à palavra de Deus. Através desse podcast ADML, eu creio que vai chegar à tua vida, vai chegar à tua casa e vai impactar você. É isso aí. E já lembrando vocês, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe o máximo que você puder, siga nós na página do Instagram também, aperte o sino de notificações e senta o dedão no like. É isso aí. E com Deus, isso aí. Obrigado a todos. Obrigado. Deus abençoe.